Depois que a pandemia da Covid-19 passar, nada será como antes. A afirmação é de observadores e estudiosos de segmentos profissionais variados, em que pese a afirmação estar correta, que mudanças podem ser sentidas a médio e longo prazos e principalmente no contexto mais imediato. No primeiro bloco do Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com um profissional da área da saúde, o pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz, em Pernambuco, Lindomar Pena. Lindomar, boa noite. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Para a gente começar falando de um futuro muito imediato, vamos falar do isolamento social aí, pelo seu acompanhamento, pelas suas observações, pelas pessoas da área de saúde com as quais você trabalha e convive. Esse isolamento social no Brasil deve durar mais quanto tempo nas principais cidades, as que estão aí com maior número de casos? Bem, Stella, nós estamos na fase ascendente da pandemia. Então, o número de casos está aumentando, ele deve chegar a um platô e depois decrescer. Isso é que nós esperamos. Eu acredito que nós vamos viver o primeiro semestre no Brasil, um primeiro semestre difícil, com vários casos, e esse isolamento deve ser bastante enfatizado nesse primeiro semestre. Eu acredito que após o primeiro semestre, no segundo semestre, nós poderemos ter um relaxamento. Agora, um aspecto que é muito importante também, que a gente precisa lembrar, são as medidas de biossegurança, as medidas de higiene que nós podemos utilizar para se controlar a doença. O vírus, durante a transmissão dele, além dos fatores de risco inerentes ao ser humano, ao hospedeiro, por exemplo, idade, doenças cardíacas, diabetes, que nós sabemos, existe um fator do ponto de vista do vírus também, que é a carga viral, a dose infectante. Quantos vírus estão infectando uma pessoa? Isso é um fator fundamental na determinação da gravidade de uma doença. Uma coisa é a pessoa ser infectada por 1000 vírus, outra coisa é a pessoa ser infectada por 1 milhão de vírus. Então, tudo que nós pudermos fazer para reduzir essa carga viral infectante, com as medidas de higiene, por exemplo, chegar em casa, ir direto para o banho, tomar um banho com cabelo, tudo, trocar aquela roupa, deixar o sapato do lado de fora e higienizar os objetos de uso pessoal, como óculos, celular, tudo isso vai reduzir o desafio, reduzir a carga viral que a pessoa está recebendo. Então, a pessoa pode não se infectar e, caso se infecte, ela pode se infectar e ter uma doença leve a moderada e não vai desenvolver as formas graves da doença. Lindomar, você previu aí um primeiro semestre bem complicado, porque a gente está na curva ascendente da contaminação. Eu queria rapidamente repercutir, então, com você o boletim do Ministério da Saúde, agora do último dia 6, que prevê uma flexibilização desse distanciamento social, pelo menos para as cidades em que o sistema de saúde não esteja numa situação crítica. Esses municípios ou esses estados sairiam do distanciamento radical para o distanciamento seletivo. Só os grupos de risco ficariam em isolamento. Você acha possível a gente imaginar essa situação para daqui a pouco? Tem uma data estabelecida pelo Ministério, dia 13 de abril. No seu entendimento de pesquisador, de cientista, é uma medida prudente? Bem, para enfrentar uma pandemia, tem duas tragédias que estão acontecendo. Uma sob o ponto de vista da saúde e outra sob o ponto de vista econômico. Então, são duas catástrofes, correto? E é preciso alcançar um balanço entre saúde e também economia também, que a gente não pode negligenciar os aspectos da economia. As previsões
que nós cientistas fazemos, elas são previsões baseadas em histórico, baseadas em dados, mas elas não são certas e tem várias variáveis. Uma delas, assim, o risco desse isolamento seletivo é que os grupos jovens também podem desenvolver a forma grave da doença e podem carregar esse vírus também para pessoas de grupo de risco, que a gente falou, como idosos, diabéticos, cardiopatas, pessoas com problemas renais. Então, mesmo você fazendo isolamento dessas pessoas, mas não fazendo das outras, essas pessoas funcionam como veículo de transmissão viral. Então, há que se ter um equilíbrio. Eu acredito que elas podem ser flexibilizadas de uma certa forma, mas se o governo implementar medidas de biossegurança para diminuir a possibilidade de contaminação ou diminuir a carga viral. Por exemplo, se você vai a um banco para sacar um dinheiro, certo? São todas situações que a pessoa fica exposta. Então, se você consegue organizar a fila do lado de fora, com distanciamento de uma pessoa para outra, com álcool em gel para a pessoa higienizar a mão após tocar aquela máquina. Então, são estratégias que a gente consegue minimizar a possibilidade de contaminação e a carga viral infectante. Então, vai depender de um equilíbrio. O risco que tem, no meu receio, que eu estou vendo assim nas cidades, por exemplo, nos supermercados, bancos, as atividades que estão funcionando e que são essenciais, é que essas medidas de biossegurança não estão sendo implementadas com efetividade. Por exemplo, os supermercados não estão disponibilizando álcool em gel para a pessoa higienizar a mão, ou uma pia com água e sabão. Então, eu acho que é possível flexibilizar, mas com as medidas de biossegurança. Caso contrário, a gente tem um risco muito grande de ter uma mortalidade muito alta pelo novo coronavírus. Quero conversar um pouquinho com você, rapidamente, sobre um futuro pós-pandemia. Acabou, controlou-se a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, os anos passaram, as economias se reergueram na medida do possível e está todo mundo tocando a vida. Podemos imaginar novas pandemias chegando? Esse é o momento de vulnerabilidade planetária? Estela, é uma pergunta assim, a gente não tem a resposta definitiva, porque o vírus é novo e a ciência está aprendendo, está conhecendo esse vírus. Baseado nas informações prévias dos vírus que são parentes desse novo coronavírus, os coronavírus que causam resfriado comum, e tem 7 coronavírus que causam doença em humanos. 4 deles causam a doença leve e 3 deles causam doença grave. Os que causam doença leve, um resfriado comum, esses vírus circulam na população. Eles são endêmicos. Eles causam surtos de doença de pequena proporção, de baixa gravidade. Eles convivem conosco. Os outros dois que são conhecidos, é o SARS, que emergiu em 2002 na China, e o MERS, que emergiu em 2012 na Arábia Saudita, na região do Oriente Médio. Ambos, principalmente o SARS, ele parou de circular, ele causou uma epidemia, essa epidemia foi controlada, ele não circula mais. Esse novo coronavírus, ele é bem parecido com o SARS, só que ao mesmo tempo que ele é parecido em termos genéticos, ele tem um comportamento muito diferente. A virulência dele, a gravidade da doença é menor, a mortalidade é menor, do SARS em torno de 10%, esse em torno de 3%. Agora, a transmissibilidade desse novo coronavírus é muito maior. O que a gente sabe do SARS é o seguinte: a imunidade do SARS, então, suponhamos, as pessoas se infectaram agora, estão se infectando. Muitos sabem, muitos não sabem que estão infectados, mas vão adquirir imunidade. No caso do SARS, a imunidade dura por 2 anos. E aí, após o 2º ano, as pessoas já estão suscetíveis à infecção novamente. Se for o caso desse novo coronavírus, que é possível, talvez seja até provável, é possível que nós tenhamos novas epidemias no futuro, talvez até novas pandemias, igual o caso de gripe. Mas nós também temos que lembrar o seguinte: com esse tempo, vacinas e medicamentos serão desenvolvidos. É o tempo suficiente para que nós tenhamos vacinas e medicamentos para lutar contra esse novo vírus. Bom, ainda fazendo uma projeção aí de futuro, para a ciência especificamente, o que essa pandemia de coronavírus traz como perspectiva para a ciência?
é de se esperar mais investimentos, é de se esperar uma sociedade mais afeita à ciência, é de se esperar mais pesquisadores. Que futuro para a ciência você prospecta? Bem, nós estamos vivendo um momento no Brasil de grande desrespeito à ciência, à pesquisa. Isso é uma opinião geral de redução de investimento, principalmente nas áreas mais carentes, por exemplo, norte e nordeste do Brasil, que são áreas muito deficitárias em recursos humanos na área de ciência. E o governo federal vem justamente cortando essas áreas mais carentes e está destinando os recursos para regiões mais ricas do país, os programas de pós-graduação que são mais consolidados. Eu acho que essa pandemia está nos ensinando a importância da ciência para resolver os desafios de saúde, porque o desenvolvimento de um país está diretamente relacionado ao desenvolvimento científico. É extremamente importante que os governos entendam a importância de se investir em ciência, porque é através da ciência que conseguimos mitigar e resolver esses desafios na área de saúde e outras áreas também. Só para a gente terminar, me diga se esta é a hora para se defender como nunca o Sistema Único de Saúde gratuito e universal, que é o sistema brasileiro. Com certeza, o SUS é um sistema maravilhoso, apesar de todas as dificuldades que tem para atender a grande população do Brasil, mas quem já conviveu em outros países sabe o quanto que é importante. E quem está dando a resposta a essa pandemia de coronavírus no Brasil é o Sistema Único de Saúde. São os hospitais da rede pública, os laboratórios da rede pública, os pesquisadores também, que são financiados por recurso público e estão em instituições públicas. Então, eu acho que essa pandemia está deixando em evidência a importância do SUS e das universidades públicas. Lindomar, boa noite mais uma vez, muito obrigada e boas notícias, quem sabe aí no futuro próximo. Muito obrigada. Viu? Boa noite, muito obrigado. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para conversar com a professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Liana Lins. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as mudanças no comportamento social possíveis e imaginadas a partir do impacto provocado pelo novo coronavírus no mundo inteiro. Neste segundo e último bloco do programa, eu converso com Liana Lins, professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Liana, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Separei 4 tópicos para a gente conversar, espero que dê tempo da gente passar pelos 4, que são relações familiares, aí uma perspectiva de mudança a partir dessa experiência maluca, dessa pandemia, consumo, relações familiares e entendimento de mundo. Uhum. Eu queria começar pelas relações de trabalho. O que a gente pode imaginar num futuro muito, muito imediato? Boa noite a todas e a todos. Obrigada, Estela, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar com vocês, né? Apesar de um momento tão difícil, né, para todos nós. Olha, Estela, me preocupa profundamente a questão do trabalho, né? Porque a gente vê, apesar do coronavírus, né? Apesar dessa tragédia, né, anunciada que a gente vai viver, que pode atingir, né, qualquer um de nós, a gente vê que não existe um arrefecimento do neoliberalismo, né? E se a gente falar especialmente do contexto brasileiro, né? A gente não vê nenhuma preocupação de proteção dos trabalhadores, muito pelo contrário. Hoje mesmo, né, existe uma denúncia de que Bolsonaro quer votar ainda hoje uma medida provisória que retira direito dos trabalhadores, né, deixa os trabalhadores mais desprotegidos, né? A gente vai ter uma consciência, né, acredito eu,
né, de que o neoliberalismo ele efetivamente precariza completamente as relações de trabalho. Então, quando a gente ouvia, né, eu pego muito Uber, pego ônibus, pego Uber, e eu ouço muito, né, motorista de Uber colocar que eles são empreendedores, né? E eu acho que com o coronavírus eles vão perceber que eles não são empreendedores, né, que eles estão completamente descobertos. E o que causa, né, um horror na gente é que o governo, né, esse governo, junto também com parte, né, do Congresso, uma parte hegemônica do Congresso, não está preocupada em assegurar, né, nenhuma proteção para os trabalhadores. Né? Essa proteção que desde o golpe contra a Dilma ela foi ficando cada vez mais fragilizada, né, os direitos cada vez mais retirados. Com o coronavírus a gente vai ter uma massa, né, de pessoas desempregadas e absolutamente ou praticamente desassistidas. Você está prevendo, então, um aumento do desemprego e a permanência da precarização do trabalho. É isso? Da precarização, pois é, porque é tão cruel, né? A nossa elite, eu costumo dizer, né, que a elite, o papel da elite é a exploração, né? No sistema capitalista é a exploração. A diferença da nossa elite no Brasil é que ela tem uma mentalidade profundamente escravocrata. Né? Inclusive, os empresários já estão com um projeto, né? Já estão querendo colocar pressão no governo para que essa flexibilização dessas leis trabalhistas, que seriam, digamos que momentâneas, né, por conta do coronavírus, elas se tornem permanentes. Né? Então, a gente tem uma elite que não tem projeto nacional. Tem se falado muito que essa pandemia e esse isolamento social a que praticamente toda a sociedade está sendo submetida, que isso vai implicar numa adoção mais sistemática do trabalho em casa. Isso que eu e você estamos fazendo aqui. Estamos trabalhando, você na sua casa e eu na minha casa. Há quem preveja aí um aumento de 30% do trabalho em casa. Você falou em precarização do trabalho. Considerando esse aumento do trabalho em casa, isso que a gente está fazendo agora, é de se imaginar também que esse trabalho se desenvolva, pelo menos para uma parcela da sociedade, sem medidas protetivas, sem normatização? Acredito que não. Eu acredito que esse trabalho remoto ele possa ser feito, né, dentro de alguns pouquíssimos nichos. Né? Inclusive, o nosso caso, por exemplo, né, nós somos professoras, eu tenho mais de 100 alunos, né, metade dos meus alunos eles são cotistas, né, então eu não posso dar aula à distância porque muitos deles eles não vão ter condições, ou não tem o sistema de banda larga, ou não tem o computador, não tem condições adequadas dentro de casa, porque é uma casa pequena com, né, muitos meios familiares. Então, eu acho que esse trabalho remoto, isso vai acontecer, mas eu acho que para um segmento muito pequeno da população. Né? A população, né, que é a grande maioria que mora em comunidade, já não vai conseguir fazer um trabalho remoto. Bom, nosso tempo é curto, vou passar para consumo. O que é que você imagina? A gente tem uma sociedade extremamente consumista, né? Assim, o tempo todo bombardeada para ser consumista. O que é que você acha que pode acontecer num cenário pós-pandemia? É um esfriamento do consumo ou um hiperconsumismo? A gente está trabalhando aqui com a previsão, né? São previsões que tem. Estela, eu acho que num momento, né, de crise como esse, num momento de ruptura como esse, a gente pode ir para qualquer um dos extremos. Ou a gente continuar nesse hiperconsumo, né, se eu procuro qualquer coisa, né, na internet, faço qualquer busca na internet para um consumo mais imediato, no outro dia, quando eu vou olhar o meu Facebook, eu estou abarrotada de mensagens de comercial. Né? Então, assim, o mercado está se reorganizando para atender esse consumismo. Né? Então, é muito possível, né, que quando a gente voltar, né, à nossa vida, né, normal, digamos assim, né, ao convívio social, exploda o consumo. Né? A gente tem uma
a economia ela vai estar muito fragilizada, então vai se focar muito no consumo, né, para recuperar a economia, tanto que toda a discussão em relação à redução ou não do salário do servidor público, né, vai justamente no consumo, que a gente tem poder de compra, enfim, para manter minimamente a economia, ou pode também ter alguns grupos, alguns indivíduos que eles revejam, né, e isso é urgente, porque a gente fala muito do coronavírus, né, que é uma ameaça muito concreta, nós como indivíduos, muito imediata, mas quando a gente fala de aquecimento global, né, também é uma ameaça global e tem a ver com o consumo, né? Então, pode ser que a gente repense, é uma possibilidade, mas eu acho que tem muitas questões aí, né, que são relacionadas a esse consumo, a política neoliberal, como é que o governo vai responder, tem muitas questões relacionadas que não dá para a gente, né, prever, mas eu acho que qualquer dos dois caminhos ele é possível. A gente pode imaginar aí o surgimento de um consumidor mais crítico a partir do momento que, nessa situação de crise, ele observa o comportamento das empresas, ou seja, aquelas que demonstram, nesse momento, uma preocupação social, uma responsabilidade social, elas podem ser bem vistas mais adiante, e as que não... Sim. É possível, sim. Eu acho que tanto, né, observar essa questão da ética, que é algo que, por exemplo, na Europa já é muito lugar comum, né? Eu morei 4 anos na Inglaterra, eu estudei lá, então você vai no supermercado e eles colocam esse produto vem do Brasil, mas com relações de trabalho sustentáveis, e, enfim, isso é possível, né? E outra questão também em relação ao consumo, que esse momento pode, digamos, ser pedagógico para a gente, né? Eu estava vendo hoje, li alguma reportagem, alguém dizendo que a ida ao supermercado agora é quase uma ação de guerra, né? A gente tem que se preparar para ir para o supermercado, para se proteger, vai cedo, tem a distância das pessoas. E como a gente quer passar muito pouco tempo no supermercado, a gente acaba comprando, né, aquilo que é mais essencial, né? Também existe essa possibilidade. Mas, por outro lado, também, né, são sempre essas duas possibilidades, o capital está se organizando em relação a isso, né? Então, já tem várias chamadas de como a gente pode comprar remotamente, como eles entregam em casa, enfim, a gente pode sempre seguir os dois caminhos, né? De um consumo mais consciente, né, desse momento de crise, né, fazer com que a gente tenha respeito, né, pelo conceito de ética, ou a gente continuar dentro, né, dessa loucura do neoliberalismo e do hiperconsumismo. Vou passar rapidamente aí para as relações familiares, porque eu quero chegar lá naquele entendimento de mundo. Sim. Nas relações familiares, porque mudou tudo, né? Pais e mães que passavam o dia inteiro fora, filhos na escola, e todo mundo se encontrava à noite, e agora são pais que estão 100% responsáveis pelos seus filhos e todo mundo dentro de casa. Que emoções, que sentimentos a gente pode extrair dessa nova experiência? Exato, eu estava falando com uma amiga, né, que ela é um casal, né, e 2 filhos pequenos, né, e ela colocando isso, assim, eu acho que a garota deve ter uns 5 anos e o garoto deve ter 6, 7, né, que os dois estão extremamente estressados, as 2 crianças, né, e quando a gente pensa, né, na questão da rotina do próprio casal, né, todo o foco deles, no cotidiano deles, está sendo centrado nas crianças, né, coisa que antes era delegado a babá, a própria escola, né? A escola. A gente tem uma cultura muito forte, né, de delegar tudo, inclusive a educação das crianças à escola, né? A questão, eu acho, principal para a gente pensar em relação ao coronavírus, né, é que a gente não se preparou. Aí pode dizer, não, mas foi algo de repente. Não foi algo de repente. Desde outubro já se sabia, a China já tinha anunciado, os Estados Unidos já tinham consciência do coronavírus, né? Não tomou nenhuma atitude. E o que o coronavírus ele vai desvelar para a gente, vai deixar a realidade de maneira muito crua, né? Muito nua e crua, é a profunda violência da nossa sociedade, a profunda violência do sistema capitalista e do neoliberalismo, né? O SUS da gente, especialmente desde o golpe contra a Dilma, completamente sucateado, né? As condições de vida da camada popular absolutamente, né, devastada,
né? A gente tem uma baixa no padrão de consumo, no acesso à saúde, à habitação, à educação, né? A dignidade da maior parte da população brasileira tem sido sistematicamente, né, rechaçada, especialmente pelo governo atual, que é um governo assustador, e ele veio para desnudar isso, né? Como a gente vive não apenas no Brasil, né, mas como o neoliberalismo e o capitalismo, de um modo geral, é um sistema, eu sempre coloco os meus alunos, o capitalismo é um sistema da morte. E o neoliberalismo é o aprofundamento dessa violência. Esse momento que está sendo vivido agora é um momento de dor e morte, o que a pandemia traz para a gente, além dessa perspectiva de vulnerabilidade nossa total, é dor e morte? Dor e morte, porque ela vem... Eu estava conversando isso hoje com o meu companheiro, né? A gente é professor universitário, então cada um tem... Eu tenho uns 100 alunos, eu tenho vários colegas, eu tenho vizinhos, enfim. Em algum momento isso vai chegar perto da gente, né? Em algum momento vai ter algum amigo que vai ser vitimado ou parente de um amigo, isso vai chegar perto da gente, né? Eu acho que o coronavírus ele mostra a nossa imensa vulnerabilidade, né? Ele mostra como, apesar da gente ser profundamente a nossa sociedade pautada no individualismo, né, vai mostrar como, na verdade, a gente não pode fugir dessas inter-relações, né? E como, mostrando como o Estado, né, ele tem que pensar de uma maneira mais sistêmica e não pensar apenas nos lucros da elite. Quando a gente vê que o governo brasileiro vai liberar uma bagatela de R$600 por pessoa, enquanto liberou 1 trilhão e 200 milhões de reais, né, para os bancos, isso é assustador. É um governo de morte, é uma proposta de morte, né? Então, a gente tem a morte, né, nos pautando, mostrando esse fosso de desigualdade social que a gente vive e também a vulnerabilidade de cada um. Liana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco. Até um próximo encontro, quem sabe com boas notícias. Com certeza. Obrigada a vocês. Espero que fiquem todos bem. Boa noite. Boa noite. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.